Existe uma tensão constante dentro de você. Uma necessidade silenciosa de prever, garantir, controlar. Controlar o que vai acontecer. Controlar o que você vai sentir. Controlar o que os outros vão fazer. Controlar o futuro. E essa necessidade não nasce do nada. Ela nasce do medo. Medo de errar. Medo de sofrer. Medo de perder o controle. Então sua mente tenta resolver isso da única forma que ela conhece. Tentando antecipar tudo. Mas quanto mais você tenta controlar, mais ansiosa você fica. Porque a vida não responde ao seu controle. Ela responde à incerteza. E talvez o problema não seja a ansiedade. Talvez seja isso. Você está tentando controlar o que nunca esteve sob seu controle. No coração do estoicismo existe uma ideia simples, mas profundamente transformadora. A chamada dicotomia do controle. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de você, outras não. E essa divisão muda tudo. Depende de você. Suas ações. Suas escolhas. Sua resposta. Não depende de você. O que vai acontecer? O comportamento dos outros. Suas emoções iniciais. O futuro. E o sofrimento nasce quando você confunde essas duas coisas. Quando tenta controlar o incontrolável. E negligencia o que realmente está nas suas mãos. A ansiedade não é só medo. Ela é uma tentativa de controle. Sua mente cria cenários. Antecipações. Possibilidades. E se isso acontecer? E se eu não aguentar? Ela tenta prever tudo. Para evitar dor. Mas isso nunca termina. Porque sempre existe um "e se" novo. E isso mantém sua mente em estado de alerta constante. Na psicologia moderna, isso é chamado de intolerância à incerteza. A dificuldade de aceitar que você não tem todas as respostas. E quanto mais você tenta resolver isso com controle, mais preso fica. Aqui está um dos maiores paradoxos da mente humana. Quanto mais você tenta controlar tudo, menos controle você sente que tem. Porque o foco está no que escapa. No que não pode ser garantido. E isso gera frustração, ansiedade, sensação de impotência. Então você tenta mais. E isso intensifica o ciclo. É um loop. E a saída não é controlar melhor. É mudar completamente a direção. Parar de tentar controlar o que não depende de você. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não peça que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que aconteçam como acontecem. Isso não é resignação. Não é passividade. É alinhamento com a realidade. Porque quando você resiste ao que já está acontecendo, você cria sofrimento extra. Mas quando aceita, você libera energia. Energia para agir no que realmente importa. Uma das maiores confusões é achar que aceitar significa desistir. Mas aceitar não é parar. É parar de lutar contra o que você não pode mudar, para agir melhor no que você pode. É sair da resistência e entrar na ação. Você não controla o medo, mas pode agir com ele. Você não controla o futuro, mas pode escolher o próximo passo. Quando você olha com clareza, o que realmente está sob seu controle é simples. Suas ações, suas decisões, sua direção. Não é o resultado. E isso muda o foco. Você sai da obsessão pelo resultado e entra no compromisso com o processo. O cérebro humano busca previsibilidade, segurança, controle, porque isso aumenta a chance de sobrevivência. Mas no mundo moderno, isso vira ansiedade. Porque a maioria das coisas não pode ser prevista com certeza. Então o cérebro tenta compensar. Pensando mais. Analisando mais. Tentando controlar mais. E isso sobrecarrega o sistema.
Na psicologia clínica, a intolerância à incerteza é um dos pilares da ansiedade. Pessoas com alta ansiedade têm dificuldade em aceitar: eu não sei o que vai acontecer. E isso gera a necessidade de controle. Mas a vida exige o contrário: tolerar o não saber. E isso pode ser treinado. Essa é uma das maiores viradas. Você não precisa saber que tudo vai dar certo. Você não precisa garantir nada. Você só precisa agir com o que tem agora. A ação não depende de certeza. Depende de decisão. Existe uma busca silenciosa dentro de você. Uma tentativa constante de transformar o desconhecido em algo previsível. Você quer saber se vai dar certo. Quer saber se vai conseguir. Quer saber se está segura. E isso parece natural. Mas existe um problema. Essa necessidade de certeza nunca é satisfeita. Porque a vida não oferece garantias. Ela oferece possibilidades. E quando você tenta transformar possibilidades em certezas, você entra em conflito direto com a realidade. Na psicologia moderna, isso aparece como um dos principais motores da ansiedade: a necessidade de eliminar a dúvida. Mas a dúvida não é um erro do sistema. Ela faz parte da experiência humana. E tentar eliminá-la completamente é o que mantém sua mente em estado de alerta constante. Quando você tenta controlar tudo, o que você realmente está buscando não é controle real. É uma sensação de segurança. Uma sensação de que está tudo sob controle. Mas essa sensação é frágil. Ela depende de fatores externos. Depende de tudo dar certo. Depende de nada sair do planejado. E isso nunca acontece por muito tempo. Então você entra em um ciclo. Tenta controlar. Sente um pouco de alívio. Perde o controle. A ansiedade aumenta. E recomeça. Porque o controle absoluto não existe. O que existe é a sua relação com a incerteza. E enquanto você buscar segurança absoluta, vai se sentir constantemente insegura. O estoicismo não promete que você vai controlar a vida. Ele propõe algo muito mais radical: abrir mão do controle do que não depende de você, para assumir total responsabilidade pelo que depende. Epicteto falava com clareza: quando você tenta controlar o que não é seu, você inevitavelmente sofre. Mas quando você se concentra no que é seu, você se torna livre. Essa troca parece simples, mas ela exige algo difícil: aceitar limites. Aceitar que você não controla tudo. Aceitar que não tem garantia. Mas é exatamente essa aceitação que liberta. Existe o que acontece. E existe a sua resistência ao que acontece. E muitas vezes, o sofrimento maior não vem do evento em si. Vem da luta interna contra ele. Isso não deveria estar acontecendo. Isso não pode ser assim. Eu preciso resolver isso agora. Mas a realidade não muda porque você resiste. Ela continua. E essa resistência cria uma tensão interna constante. O estoicismo ensina algo direto: a dor pode ser inevitável, mas a resistência é opcional. E quando você reduz a resistência, você reduz o sofrimento. Aceitar que você não controla tudo pode parecer, à primeira vista, fraqueza. Como se você estivesse abrindo mão de algo. Mas, na prática, é o oposto. É força. Porque você está encarando a realidade como ela é. Sem distorcer. Sem tentar forçar. Na psicologia moderna, isso está ligado a algo chamado flexibilidade psicológica. A capacidade de continuar agindo de forma alinhada com seus valores, mesmo na presença de desconforto e incerteza. E essa habilidade é um dos maiores indicadores de saúde mental. As emoções aparecem automaticamente: ansiedade, medo, dúvida. Você não escolhe sentir, mas você escolhe o que faz depois. E essa distinção é fundamental.
Porque muitas pessoas tentam controlar o sentimento, mas ignoram o comportamento. E é o comportamento que molda a experiência. Você pode sentir medo e agir. Pode sentir ansiedade e continuar. E isso ensina algo novo ao seu cérebro. Que sentir não significa perigo. Existe um ponto de virada. Um momento em que você percebe: eu não consigo controlar tudo. E, ao invés de entrar em desespero, você aceita. E essa aceitação não te enfraquece. Ela te alivia. Porque você para de gastar energia tentando resolver o impossível. E começa a direcionar essa energia para o que pode ser feito agora. E isso muda completamente a sensação interna. Essa é uma das maiores ilusões. Achar que você precisa ter tudo sob controle para viver bem. Mas ninguém tem. Nunca teve. E nunca vai ter. A vida sempre terá incerteza, imprevistos, mudanças. E ainda assim, é possível viver, agir, construir, sentir. Porque viver não depende de controle. Depende de presença, de ação, de disposição para continuar mesmo sem garantia. Talvez agora você esteja começando a perceber algo importante. Você nunca teve controle total. Só a sensação de que tinha. E agora? Você está aprendendo a soltar. Soltar a necessidade de prever tudo. Soltar a necessidade de garantir tudo. Soltar a necessidade de evitar qualquer desconforto. E isso pode dar medo no começo. Mas também traz algo novo. Leveza. Porque você não precisa mais carregar o peso de controlar o mundo. No final, a verdade pode parecer dura, mas ela liberta. Você não controla tudo. Você nunca controlou. E tudo bem. Porque você não precisa. Você só precisa de algo muito mais simples. Escolher como agir, dentro do que está ao seu alcance. E isso é suficiente. Suficiente para construir uma vida. Suficiente para avançar. Suficiente para viver. Mesmo com incerteza. Mesmo sem garantias. E talvez a verdadeira paz não venha de controlar tudo, mas de finalmente aceitar que você não precisa. Existe um medo muito específico dentro da ansiedade. E talvez você conheça ele bem. Não é só o medo da sensação. É algo mais profundo. É o pensamento que vem junto. E se eu perder o controle? E se eu fizer algo perigoso? E se eu não conseguir me controlar? E isso muda tudo. Porque agora não parece só desconfortável. Parece arriscado. Parece que você não pode confiar em si mesma. E é por isso que sair de casa assusta. Ficar sozinha assusta. Se expor assusta. Porque a sensação não é só ruim. Ela parece perigosa. Mas aqui está a parte mais importante. Esse pensamento não é um sinal de que você vai perder o controle. Ele é um sintoma da ansiedade. Na psicologia, isso está muito ligado a pensamentos intrusivos. Pensamentos automáticos, involuntários, que aparecem sem você escolher. E o mais importante: pensamento não é ação. Impulso não é comportamento. Você pode sentir vontade. Pode imaginar. Pode ter medo. E ainda assim, não fazer nada disso. Na verdade, o próprio medo de perder o controle é um indicativo forte de que você não quer perder o controle. Se fosse algo real, você não estaria com medo. Você não estaria questionando. Você não estaria tentando evitar. O que acontece é o oposto. Sua mente está tentando te proteger exagerando um risco que não existe. E aí entra o ponto mais importante do estoicismo aqui. Você não controla o pensamento que aparece, mas você controla o que faz com ele. E até hoje, mesmo com medo, mesmo com essas sensações, você continuou no controle das suas ações. Sempre.
mesmo quando parecia que não. Então, na hora da crise, ao invés de tentar eliminar o pensamento, você muda a relação com ele. Isso é só um pensamento. Isso é a ansiedade falando. Eu não preciso agir sobre isso. E mais importante ainda, você continua. Mesmo com o medo. Mesmo com a dúvida. Mesmo com a sensação de pisse. Porque a liberdade não vem quando o pensamento some. Ela vem quando você percebe que ele pode estar ali. E ainda assim, você continua sendo quem escolhe o que fazer.